A nossa página é Estação da Luz Espírita, não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui o acervo que acreditamos atenda às suas necessidades, pesquisa, estudo e lazer. E aí nós trazemos aqui para as nossas páginas essas programações especiais da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e da Web Rádio Estação da Luz de Natal. E agora nós vamos reproduzir um programa simplesmente imperdível. Programa Espírita, Vida em Abundância, Judas e Nós. Apresentação de Henrique de França e Diego de Jesus, ambos de Brasília, transmissão da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, amigas, amigos, Web Rádio Estação da Luz. Daqui a pouco estaremos também ao vivo no Instagram, canal Espiritismo é Luz, salve a si. Estamos esperando o Henrique França, apresentador do programa Vida em Abundância, entrar aqui. Estava resolvendo os probleminhas da Salve a Si, mas já está no circuito aí, dentro, em breve, se Deus quiser, vai estar conosco aí. Nós agradecemos demais, né? Tavares, amigo Tavares, Web Rádio Estação da Luz, todas as rádios, todas as instituições associadas que nos repercutem aí. Um grande prazer, uma grande satisfação. Rádio Coromandel Espírita de Minas Gerais, amigo Hernani, grande, fraterno abraço, uma vez mais, amigo. Transmitindo hoje também, Rede Doutrina Espírita, Doutrina Espiritismo Brasil, do Rio de Janeiro, amiga Andréia. Um grande abraço fraterno, minha amiga. Rádio Deus Conosco, de Maceió, Alagoas. Amiga Lia, sempre conosco também, um grande abraço. Vibrações fraternas para todos. Também Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, de Alto Rodrigues, Rio Grande do Norte. Amigo Emmanuel, grande abraço, meu amigo. Estamos juntos mais uma vez, com as graças de Deus. Também a Rádio Rio de Janeiro, AM 1400 do Rio de Janeiro. Também parceira amiga da Web Rádio Estação da Luz. Os nossos votos de muita paz e que possamos estar juntos aí, sendo úteis, sendo... embora com todas as nossas limitações, nossas fraquezas, nossas imperfeições, de espíritos ainda em processo de maturação, em processo de evolução nesse mundo de provas e expiações, que possamos trazer algo de bom, algo de útil, de agradável e que sirva de alimento espiritual de alguma sorte para todos os amigos, irmãos envolvidos aí no nosso programa, né?
E no que nós nos dispomos a discutir dessa vez aqui, né? Falamos no último programa, se não me engano, ali no finalzinho, o Henrique citou Judas Iscariotes, né? E isso nos deu aí a intuição, a ideia de falar um pouquinho mais sobre esse discípulo, esse apóstolo, né? Um dos 12 escolhidos por Jesus para acompanhá-lo durante o ministério público e para servir a todos nós cristãos, discípulos, aspirantes ao apóstolos maiores, ao apostolado, em última instância, do Cristo, servir a nós de modelo também, de referência, né? E, claro, Cristo acima de todos eles como nosso grande, supremo modelo e guia da humanidade, governador espiritual do orbe. Mas nós sabemos que os apóstolos são referências para nós, um pouco mais próximas das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, das nossas limitações, né? E são eles mesmos escolhidos para isso, né? Porque o Cristo, sabemos aí, sempre frisamos aqui, tem bilhões de anos de desenvolvimento aí espiritual à nossa frente, e por muitas vezes ficamos aí meio perdidos, sem parâmetro, para nos espelhar num ser de tamanha grandeza, né? Beleza, Henrique? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, muito boa noite. Seu apresentador Henrique França, chegando aqui um pouquinho atrasado. Já estou fazendo a transmissão ao vivo também pelo Instagram da ONG, Diego. Deixa eu ver se eu entrei pelo da ONG. Você que vai me dizer aí, ó. Abre aí teu Instagram, Diego. Pessoal que nos assiste em casa. Está aberto aqui, eu não estou vendo ainda o vai chegar vivo aqui, da Salvação. Aí, já mandei. Pessoal, Beleza. Uma boa noite a todos. Não, tá pelo meu particular. Deixa eu sair aqui. Sair. Pronto. Descartar a mídia. Ok. Diego, eu trago grandes novidades, querido. Eu estava agora numa concessionária de veículos, realizando um grande sonho de 13 anos de profissão. Um sonho que não é para eu sonhar. Sonho que sonha sozinho é o quê, Diego? É um sonho que se sonha sozinho, é só isso mesmo. Não costuma ser muito mais do que isso, não. Não tem uma coisa profunda, né, querido? Deixa eu acender a luz aqui também. Pronto, aí eu cheguei em cima da hora, porque muito trânsito em Brasília, enfim. Depois de 13 anos de funcionamento, já ter atendido mais de 10 mil dependentes químicos e ter feito tudo com muita garra, com muita força de vontade. Aí o Diego já entrou aqui, ó, já pediu para entrar. Pessoal que está entrando, Karina, boa noite, querida. Boa noite, Diego. Boa noite, Espiritismo é Luz. Todos que estão entrando aqui, sejam bem-vindos. Diego já está entrando aqui também no Instagram. Meu irmão Tavares, boa noite para você, meu irmão em Cristo. Como vai você? Olha o que eu tenho aqui para gente hoje. Diego, eu vou ter que fazer um lanchinho assim no meio da live, porque, cara, hoje em dia tá daquele modelo. Eu fui almoçar tarde, cara, e tô com essa cara brilhando do suor da rua. E vou quebrar logo o mistério. O pessoal que está nos assistindo, nós conseguimos a doação de 3 veículos 0 quilômetro, através da execução de uma emenda parlamentar, pelo um senador aqui de Brasília, o senador Isalci Lucas, a qual eu já vou mandar o agradecimento para ele daqui a pouco. Vou ligar no celular pessoal dele, dos familiares dele, que acompanham e são grandes fãs do trabalho da Salve-se. E também agradecer o ministro da Cidadania, na pessoa do secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, o grande psiquiatra, doutor Quirino Cordeiro Júnior, e a doutora Cláudia Leite, que é a suplente deles, porque a gente executou tudo bonitinho, tudo lindo, tudo na maior lisura do processo, através da Plataforma Brasil, do sistema de convênios do governo federal.
a retirada de 3 veículos 0 quilômetro que serão utilizados diretamente no tratamento das meninas da Casa Maria de Magdala, nas questões administrativas da ONG Salve Assim, enfim, buscar donativos, levar para o médico, pediatra, psiquiatra, INSS, tirar documento, comprar alimento, né, buscar doações, enfim. E amanhã é um grande dia, porque a gente vai estar levando os veículos para as meninas, para elas poderem estar fazendo um vídeo também para agradecer. Assim, para quem começou cuidando de pessoas em situação de rua em 2009, de lá para cá, faltando uma semana, galera, uma semana. Diego, você já fez oração de abertura, irmão? Você já fez? Ainda não. Eita, vamos fazer a prece. Porque já estão falando aqui. Vamos fazer a prece, mas só para concluir esse assunto aí, poxa, gente, é uma dádiva tremenda, sabe? Ser útil ao próximo, né? Deus sabe o que é tocar uma comunidade terapêutica que está com uma van com motor fundido na oficina, um carro apreendido na PRF, todo velhinho, quebrado, que a gente está tirando no mais tardar sexta-feira. Já conseguimos pagar os débitos e, poxa, fazendo tudo, praticamente carregando nas costas, e agora vai dar uma aliviada muito boa, apesar que manutenção, manter veículo e abastecer no Brasil não tá nada fácil, né, pessoal? Vocês que estão aí assistindo a gente pelo Instagram, muito boa noite, boa noite, eu tô feliz demais hoje. Tem uma outra novidade, mas eu só vou contar depois da prece. Faz oração pra gente, Diego? Pois não, Henrique, eu tinha até separado aqui um poema de Maria Dolores, né? Tem 2 aqui, um deles, inclusive, já tivemos uma pergunta antecipada aí para nós sobre o tema do dia, né? Diego, você viu minha canequinha? Olha o tamanho da minha canequinha, galera. Tamanho da minha cabeça. Em Brasília é muito seco, né? Agora, daqui para frente, principalmente, começa a ser que a gente tem que ficar preocupado com hidratação, realmente. Então, Henrique, a gente tem 2 poemas maravilhosos de Maria Dolores que nós vamos ter contato aqui no dia de hoje, mas esse aqui eu tinha separado para a nossa oração inicial aí. O outro nós vamos tratar aí quando for responder aí essa amiga que nos perguntou aí sobre Judas, né? Sobre o tema. Muito interessante. É um tema que realmente, testemunho pessoal, me fascina muito, né? Porque realmente nos quebra muitos paradigmas, né? É mais um dos temas que a doutrina espírita vem renovar por completo as concepções, né, tradicionais, cristãs, milenárias que a gente construiu aí e equivocadas, né, frente à realidade da vida mesmo, né? Então, o poema que eu queria ler, Henrique, no momento de oração agora, é Retrato de Mãe, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, do livro Momentos de Ouro. E esse aqui, gostaria que fosse aí o nosso momento de prece inicial. Então, diz assim, o poema. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo.
Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo de aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me falei de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarrara do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela fita-o, frente a frente, respondeu simplesmente: meu amigo, meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, esse é o poema de Maria Dolores, que descreve para a gente, doce, né, sublimemente, o encontro de Maria, a mãe de Jesus, com Judas, né, nos ambientes ali, né, nos círculos espirituais inferiores em que ele se encontrava, né, após o ato impensado, né, de abandonar a vida, né, a encarnação pela porta do suicídio. Né? Portanto, Mãe Maria. Vários outros acontecimentos nesse ínterim aí. Né? Portanto, Mãezinha Maria, nossa mãe de amor e caridade, mãe de toda a humanidade, abençoa essa live, esse programa de hoje, nos ensina como lidar com o Judas que existe em nós, com o Judas que existe no outro, e a nossa maneira crítica e julgadora de condenar o próximo, sem tirar o argueiro dos nossos olhos. Sede conosco, Mestre querido, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Deixa eu dar uns toques aqui pro pessoal, Diego, rapidão. Boa noite novamente, quem está chegando pelo Instagram e pela Web Rádio Estação da Luz.
programa Vida e Abundância, toda terça-feira, às 19h30. Eu, vosso servo falível, imperfeito, Henrique França, e o nosso querido Diegão aí, sempre trazendo um tema novo para nós aqui, para que a gente possa esmerilar as nossas almas, né, Diego? Depurar as sombras que existem em nós e transmutar tudo em luz. Sejam muito bem-vindos. Eu sou presidente e fundador da ONG Salve a Si, uma entidade filantrópica de assistência e cuidados de pessoas com dependência química grave, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, situação de rua, cuidados com a população de rua, prevenção nas escolas, universidades e empresas sobre a temática da problemática da dependência química nesses ambientes, na vida, né, de maneira primária, secundária e terciária. Também sou conselheiro em dependência química e eu tenho uma surpresinha aí, mas acho que não é uma surpresa, né, Diego? Quem acompanha a gente sempre aí direto está mais por dentro, né? A gente está batendo aí semana que vem, dia 10 de maio, daqui a exatos 6 dias, 14 anos que eu não uso crack, álcool e ou outras drogas. Cocaína, heroína, LSD, êxtase, todas as drogas. Eu me libertei no dia 10 de maio de 2008, vou celebrar 14 aninhos limpo. Não mereço uma medalha nem um bolo de comemoração. É obrigação de todo dependente químico viver em sobriedade. E eu transformei a minha vida, a minha missão, o meu sacro ofício, como o Diego já nos explicou, sacrifício é um ofício sagrado, né? Em prol daqueles iguais a mim, que ainda sofrem nas vicissitudes terrenas. E este programa Vida e Abundância é um programa que tem também como abordagem, Tavares, como também tem a abordagem para o tratamento das pessoas. Olha o Tavares falando. Começa, Tavares. O momento só Henrique e meu amigo Jesus. A gente vai fazer uma homenagem aí. Escuta aí, é para você. Uma homenagem para mim. Eu estou comendo castanha, pessoal. Parabéns pra você nesta data querida. Tavares, fecha isso aí. Tavares, meu irmão, me diz uma coisa. Me diz uma Parabéns, coisa. Bruno, porque eu acho que é uma vida nova. Quando você consegue sair desse mundo, é uma vida nova. Isso é por isso que eu fiz questão, me perdoe intervir. Não. Focado de a você, não é a você e qualquer um do fundo do meu coração que consegue sair desse mundo. Não é fácil. Gratidão imensa. E não precisa pedir perdão, você sabe por quê? Porque eu recebo de todo o coração, você não fez nada errado. Mas eu acho que parabéns mesmo merece quem está naquela situação bem dolorida e consegue ficar um dia sem usar. Hoje, chegar a 14 anos limpo... Já é um parabéns. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Agora me diz uma coisa, Tavares, de quem é essa voz de veludo que cantou esse parabéns para mim aí? Bicho, esse parabéns é antigo. Eu era menino, tá entendendo? Era menino lá em Barbacena, isso fala 60 anos atrás, já tocava essa música. Eu não sei de quem é a voz, meu amigo, mas vou procurar. É bom. Não se preocupe. Mas vou procurar, porque ela remete à minha infância. É linda demais essa voz. Você vê que aquele português dos anos 20, né? Dos anos 30, assim, é bem bonito, né? Maravilhoso. Fala uma coisa, Tavares. Oi, querido. Cara, eu queria fazer um agradecimento aqui, em nome meu e do Diego, pela oportunidade concedida todas as terças-feiras para falar um pouquinho da nossa bendita e sagrada doutrina espírita. Deus abençoe grandemente você, sua casa, seu trabalho e todos que fazem parte da nossa querida Web Rádio Estação da Luz, de Natal, para todo o Brasil e mundo. Obrigado, meu irmão. Não merecemos não, mas muito obrigado. Aí, tá vendo? Que nem eu, também não quero saber de parabéns, não. A gente está aqui para servir, vir a servir. Como funcionário do Cristo, né, Diego? E muito bem remunerado, né? Quem trabalha para Jesus, acho que tem a melhor remuneração de todas, né, meu irmão? Que é a evolução espiritual, a ascendência rumo ao reino, para que um dia sejamos espíritos perfeitos. Como está muito longe ainda, essa viagem é muito comprida,
precisa de múltiplas encarnações. Hoje a gente tem a rica e divina oportunidade de aprender com a história de Judas, porque talvez os nossos irmãos católicos, evangélicos, budistas, né, de outras coisas, não sabem que o espiritismo ele tem explicações profundas sobre a questão de Judas. E o Diego já veio derramando aí um poema recitado por Maria de Nazaré, quando ela visita nas zonas umbralinas, né, no inferno, o nome que você queira dar, o nosso irmão Judas em situação de profunda vulnerabilidade. Que aí, antes de passar a palavra do Diego, eu já falo logo. Para nós espíritas, Maria é a mãe da humanidade e ela é a mãe dos suicidas. E o primeiro suicida que ela foi atender, depois que ela desencarnou, 15 anos depois do desencarne do Cristo, foi Judas Iscariote. Correto, Diego? Judas Iscariotes. Diego? Isso está registrado para a gente, né, com mais detalhes, assim, e com dando-nos uma noção do que do que são as legiões que trabalham sob o comando de Maria, por amparo dos suicidas, principalmente, mas de tantos desamparados na Terra, né, no livro Memórias de um Suicida, né? Psicografia de Ivan do Amaral Pereira, né? Então, essa foi uma das grandes primeiras missões, né, após a passagem de Maria pela crosta terrestre, né? Mas nós vamos ver aqui, Henrique, que não foi só ela que o Cristo enviou, além dele mesmo ter ido amparar Judas, né, após a sua partida, né, pela porta do suicídio, a porta infeliz e ilusória do suicídio, né, após o ato infeliz da crucificação também. Mas, então, Henrique, nós podemos dizer hoje, né, introduzindo esse tema, por meio do que a literatura espírita nos traz, sem medo de precipitação e de algum erro nesse sentido, nós podemos dizer que esse discípulo que nós temos aí malhado, né, em tradições infelizes construídas aí ao longo dos séculos, temos malhado, queimado Judas e sábado de aleluia, né, ele foi por nós, Henrique, tão incompreendido como o próprio Cristo foi quando da sua passagem na crosta terrestre, né, o que culminou aí com a sua crucificação, né. Esse costume aí infeliz de malhar o Judas, né, e que só denuncia aí, né, nos dá sintomas de uma humanidade que ainda não aprendeu a perdoar, né? Não aprendeu ainda, não vive a mensagem de amor, de perdão em plenitude que o Cristo nos veio trazer, né? Porque nós vamos ver aqui que o Cristo mesmo, lá naquela cruz, sofrendo todos aqueles suplícios físicos, morais possíveis, imagináveis e inimagináveis por nós, ele estava profundamente preocupado com Judas naquele momento, né? Manda alguém resgatá-lo, a gente vai ver quem ou o quê, enfim. E primeiro, né, isso, a gente vai ver no livro Estante da Vida, Humberto de Campos, capítulo 34, O Anjo Solitário. Fantástico. Vai ver capítulos fantásticos aqui, Henrique. Capítulos que realmente me emocionam, fico embevecido toda vez que eu leio. E logo depois, né, segue ele mesmo, o Cristo, já em espírito, após o seu retorno à pátria espiritual, para amparar esse discípulo caído, né, que recém aí tinha se suicidado, né, atormentado por aquele remorso torturante, né, que, adivinha, nós vamos ver que o plano de Judas era muito diferente do que o que se concebe, né, que se concebeu historicamente, aí, tradicionalmente, nas tradições cristãs, né? E aí, na infinita misericórdia divina, nós vamos ver que esse apóstolo, né, nós podemos chamar assim porque nós sabemos que ele já está reincorporado ao colégio apostólico há muito já, né? Esse apóstolo, ele sempre amou o Cristo, ele sempre amou profundamente,
Mas ele se equivocou, Henrique, em como implementar esses propósitos do reino, em como esse reino ia ser instalado na Terra. E não foi só ele que se equivocou, né? A gente vai ver que os discípulos ainda tinham muitas dúvidas, ainda titubeavam muito, né? Dentro dessa compreensão do que seria o reino dos céus e como o Messias, que isso sim, todos eles estavam convencidos que era Jesus, como ele traria isso, esse reino à Terra, né? Então, esse apóstolo ele já teve várias outras encarnações, né? Após essa, que nós conhecemos como Judas Iscariotes, de intensos, realmente acerbos resgates, expiações espirituais. Até, enfim, né, Henrique? A literatura espírita nos dá indicativos muito consistentes disso. Ele concluiu os seus ciclos reencarnatórios, né, e reincorporou-se ao Colégio de Apóstolos do Cristo no século XV, na França do século XV, nós já vamos ver na personalidade de quem ele reencarnou. Né? Que legal, isso eu não sabia. Mas eu acho interessante, Diego, eu acho legal citar para o pessoal que está nos assistindo, quem está chegando agora, muito boa noite. Então, o Judas, ele é julgado como o cara que mandou Cristo para a cruz, né? Cristo já sabia que ele ia tomar aquela atitude. A gente sabe que o Espírito, ele vem... todos nós nascemos imperfeitos e sem intelecto, e a gente vai se desenvolvendo à medida que a gente vai vivendo, desencarnando e reencarnando, estudando na escola celestial, para a gente ir se desenvolvendo. E Judas achava que se forçasse os romanos a pegar o Cristo ia se revelar em toda a sua realeza e ia simplesmente vencer a guerra contra os romanos, expurgar eles e os fariseus de Israel e transformar, né, toda a Judéia, toda a Palestina, toda a região no seu novo reinado para o mundo, né? Porque eles acreditavam, né, era pregado muito naquela época, né, Diego, que viria um Messias por conta das profecias do Velho Testamento. Então tinha muita gente que tentava se passar por Messias, por motivos egóicos e lucrativos, mas com a chegada do Cristo e cada vez mais com a certeza das pessoas... Oi, Fabiana, nossa amiga Fabiana Lúcio, que está sempre com a gente aí. Com a chegada com a chegada do Messias, né, ele achou, pronto, agora a gente vai vencer a guerra contra os romanos, né? E Jesus veio nos ensinar do modo mais correto, ele veio nos ensinar pelo amor, devolvendo toda a dor com muito amor. E Judas teve o seu papel necessário e ele teve todo o amparo, porque o Diego já começou a dar o spoiler. Nós temos na literatura espírita a prova de que assim que o Cristo desencarnou na cruz, a primeira coisa que ele fez foi descer nas zonas umbralinas também para consolar Judas. Por quê? Porque ele foi ingênuo, ele não sabia o que estava fazendo. Primeiro que ele tinha um defeito de caráter que a maioria das pessoas tinha e hoje em dia mais tem isso, a questão com dinheiro. Né? Foi oferecido moedas de ouro para ele e ele tinha um papel de guardar o dinheiro, de fazer uma tesouraria ali, né, Diego? Ele já tinha isso, então... E ele queria ver... O tesoureiro do Colégio Apostólico. Isso, e ele queria... Isso, o tesoureiro do Colégio Apostólico. E ele queria, pessoal, ele queria ser também, por uma questão egóica, o cara que fez o Cristo, sabe, se revelar em todo o seu esplendor, combatendo os romanos. E Cristo verdadeiramente se revelou com todo o seu esplendor, passando pela dor máxima. Até hoje eu não conheço o relato de alguém que tenha sofrido o que o Cristo sofreu e ter devolvido com tanto amor. Com tanto amor. E a prova disso é que ele desceu para socorrer o nosso irmão Judas, porque ele ficou inconsolável, né, Diego? Imagina para Judas, né? Falar, caramba, o que eu fiz com Cristo? Eu sou o culpado, né? E Jesus foi mostrar para ele que ele, na verdade, ele não tinha culpa nenhuma, né? É um espírito ingênuo, né, Diego?
era tão fraco, né, tão ainda imperfeito ali, quanto os demais integrantes daquele colégio apostólico, né? Mas a diferença básica foi que Judas levou a cabo algo que ele pensava equivocadamente, como outros discípulos também pensavam, que seria a forma de instalação desse reino do Cristo na Terra, né? Convencidos de que ele era o Messias, todos ali estavam. Eles andaram por 3, ali ao longo dos 3 anos do ministério público do Cristo, testemunhando, Henrique, acontecimentos fantásticos, extraordinários, não permitiam a ninguém duvidar da grandeza espiritual, realmente da missão do Cristo na Terra, né? Mas ainda era muito nebuloso diante de forças tão grandiosas ali, né? E tão influentes, e no histórico da humanidade, né? Nunca se havia testemunhado uma revolução que não fosse ali de uma forma armada, com derramamento de sangue, com subversão, levantes armados, e enfim. E isso ainda era muito difícil para a compreensão daqueles pescadores galileus ali. Só Judas, em verdade, só Judas era judeu do norte ali, da região da conhecida, mesmo tida como Judeia. Todos os outros 11 eram galileus, né, do norte, como o Cristo era, né? Então, o Judas tinha essa diferença de ser ali digamos, o mais bem aculturado, né? O mais dentre a estirpe, o nascimento, a origem dele era mais prestigiado, né? A gente chama de Judas Iscariotes, né? Provavelmente por conta Yehudá é o nome em hebraico de Judas, né? Yehudá, e Iscariotes seria provavelmente, a mais provável é Ish, que é homem em hebraico, né? Ish, e Cariote. Cariote é a cidade, né? A cidade da qual ele provinha, né? Então, Judas, o homem de Cariote, né? Cariotes, que é a cidade ali da Judeia, né? Então, nós podemos ali, né, começar citando uma literatura espírita, né, que fala sobre a personalidade de Judas, né? No livro Boa Nova, né, livro realmente fantástico, está entre aí os preferidos do Chico. Uma vez perguntaram para ele quais os livros ali espíritas que ele mais gostava, que ele achava mais importante ali, ele tinha mais afinidade. Boa Nova era um deles, né? No capítulo 24, Humberto de Campos narra, com aquela precisão jornalística de cronista habilidoso, né, que ele sempre foi, o seguinte. Nós vamos ler, separei umas partes aqui do livro, depois nós voltaremos a falar dele, mas para nós entendermos alguns traços da personalidade de Judas, veja o que Humberto de Campos nos traz aqui. O capítulo 24 é A Ilusão do Discípulo, né? Diz assim: Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores, né? No domingo de Ramos, nós sabemos, né? De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante a íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu, Tiago, né, irmão de João, fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Olha o incômodo que ele tinha como judeu legítimo ali, né, da parte norte de Judá ali, da Judéia, né? Veja aquele sentimento de indignação com o jugo do Império Romano sobre o povo judeu, que ninguém mais incomodava como a Judas, né?
dos 12, ele era o mais incomodado com isso, né? Os outros que eram galileus não tinham esse incômodo, essa sensação de escravidão mesmo, né? E aí replica aqui o Tiago. Mas poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro no mundo? Responde Judas. Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Veja só. Israel retrucou Tiago, né? Sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu, algo irônico, e acrescentou. Mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Pergunta Judas. Responde Tiago. E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é enviado divino? Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu. Aqui é a nossa conclusão, por enquanto. Não concordo com os princípios de inação, né, de inércia na visão dele. E creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Né? Abeberando-se de nossa fonte. Né? Então, veja que aqui a gente já dá, Humberto de Campos já dá uma pista de que Judas, ele acreditava no Evangelho, amava o Cristo, a gente vai ver em outras, mais detalhadamente essa parte, né? Mas ele ainda era um inquieto, ele ficava irrequieto com essa muito ansioso, Judas, né, Diego? Ele ficava muito ansioso, ele queria entender por que o Cristo pregava a palavra de Deus, falava por parábolas, muito mais com os pobres, os humildes, os doentes, os coxos, do que os senhores da lei e com os ricos, né? E o Cristo cansava de dizer, né? Não cansava, mas falava muito que ele veio pelos doentes, pelos pobres, né? E a dificuldade do Judas de não, simplesmente aceitar e seguir a Jesus. E eu vejo, sabe o que, Diego? Quando você vai falando e tal, eu fico comparando com a minha realidade e com a realidade das pessoas, no modo geral. Quem é que fica o tempo todo querendo dizer como Jesus tem que fazer até hoje? Quem mais segue a Jesus são os que mais querem mudar o evangelho de amor deles, são os religiosos, são os inquietos, são os que buscam, que a alma está inquieta. E, pessoal, sinceramente, tá errado pra caramba fazer isso, e é um caminho de libertação. Eu assim, gente, pelo amor de Deus, eu tenho amor demais, muito amor demais, pelo evangelho de Jesus, eu não posso deturpar ele em nenhuma vírgula. E quando eu vejo denominadas religiões ou religiosos ungindo vassoura, ungindo caneta, dizendo que vai para o inferno, que só existe uma encarnação e tarará, eu não posso julgá-los, eu posso compreendê-los, porque eu tenho certeza que eu já fui assim em outra encarnação, sabe, Diego? Porque hoje eu tenho essa cautela, sabe, irmão, de estar transpassando exatamente, de preferência, como as palavras do Cristo, justamente para que não haja uma outra maneira, porque, sinceramente, pessoal, é só a gente olhar uma coisa assim, com tanta facilidade. Eu falo isso muito aqui nas lives, falo isso quase o tempo todo. A gente tem que tomar cuidado como nós nos manifestamos.
porque talvez nós seremos o único evangelho que alguém um dia irá ler, irá conhecer. Diga lá se a gente está falando do evangelho do Cristo, se a gente está falando de Deus. A gente tem que ter muita cautela, porque a gente não pode uma pessoa chegar a nós para beber dessa fonte e a gente servir lama, servir água mexida, e não servir a límpida e cristalizada água, que quem bebe dela nunca mais terá sede. Foi isso que o Cristo disse. A mulher do poço de Cafarnaum, não, da Simária, né? Samaria, isso. Olha o cuidado, tem que perguntar, para não vacilar. E Judas, ele queria simplesmente que o Cristo fizesse da maneira dele. Que triste, que triste. Talvez a única crítica a tecer a Judas é essa. Ele achou que ele estava acertando e que o Cristo ia se revelar em todo o seu esplendor, vencendo uma guerra que, sinceramente, os judeus já estavam cansados, né, Diego? Foram escravos no Egito, né? E estavam de novo sendo escravizados em sua própria casa, né? E para quem é israelita, eu convivi com israelitas legítimos, que até em inglês eles falavam muito mal quando eu morei na França. E eles são inquietos e são muito regionalistas, territorialistas. Eles têm medo de perder a Terra Santa até hoje, né? É uma coisa que ficou impressa na vida deles, né? E aí, Diego? E o que se desenrolou? Então, Henrique, nós temos também, né, no livro Luz Acima, né, para a gente ir delineando essa personalidade de Judas, entendendo exatamente o que ele pensava e qual era o real plano dele, que resultou na crucificação de Jesus, né? No livro Luz Acima, capítulo 44, também Irmão X, né, Humberto de Campos, né, pseudônimo de Humberto de Campos, ele diz assim, o capítulo 44 é do aprendizado de Judas. A gente vai dar um pequeno trecho aqui no começo. Olha o que ele fala. Não obstante amoroso, Judas era muita vez estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias. E, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica. Ele era o tesoureiro, como a gente falou aqui, né? E, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir a grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que resultou na prisão do mestre. E aí a gente conclui aqui. Apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias. Trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Né? Ele era meio reclamão também. Né? Então, dentro dessa delineação que a gente quer fazer, por último aqui, Henrique, a gente queria trazer também no livro Lázaro Redivivo, também de Irmão X, Humberto de Campos, capítulo 48, chama-se O Discípulo Ambicioso. A gente vê que Humberto de Campos se ocupou muito de trazer à tona, trazer para nós, né, um real quadro do que era, né, a personalidade de Judas, como ele foi envolvido, ele foi traído, né, muito mais do que ele traiu a Jesus, ele foi traído pelas promessas do Sinédrio, que pela vaidade, né, pelo orgulho, pela aquela sensação de poder que ele tinha nas negociações com o Sinédrio, ele não pôde enxergar, Henrique, que o Sinédrio iria trair ele. Esses interesses por trás que acabaram, né, acabaram como a gente já sabe como acabou, né, na prisão e crucificação. Né? Mas, nesse livro Lázaro Redivivo, O Discípulo Ambicioso, capítulo 48, diz assim, né, Humberto de Campos, quando Judas, obcecado pela ambição,
procurou avistar-se com Caifás, o sumo sacerdote, né, do Sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava presunçoso. Entretanto, competia-lhe cuidar dos interesses dele. A vaidade absorvia-o. A paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes, movimentaria Jerusalém, tomaria o cetro do povo israelita, a honra, em obediência às tradições dos reis e juízes do passado, e logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra, a chefia. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância, a paciência e a esperança. Mas como efetuar reformas necessárias através de simples atitudes idealistas? Pensava ele, né? E o discípulo, em atitude de homem escravizado à ilusão, aguardava Caifás, que não se fez esperar muito tempo. Olha a conversa de Judas com o sumo sacerdote do Sinédrio. Na sala enorme, iniciaram discreta conversação. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com fingida simpatia, observou em tom cordial. Com que, então, o templo tem a felicidade de contar com a sua valiosa colaboração? Responde Judas. Ah, sim, é verdade. Exclamou o leviano aprendiz, sentindo-se envaidecido. Caifás, consciente da própria importância na administração de Jerusalém, voltou a dizer: precisávamos de alguém com bastante coragem para salvar o Messias Nazareno. Olha que, ou seja, veja que na ideia de Judas, o combinado era o Sinédrio, né, manter, né, essa programação, esse plano de Judas, e aos olhos de Judas, o Sinédrio o considerava como o salvador de Israel também, né? Porque o povo já, né, veja que na semana anterior à crucificação, o havia recebido como um Messias, cumprindo as escrituras, inclusive, de que o Messias entraria em Jerusalém montado num burrinho, né? E isso foi cumprido, ele foi recebido com todas as glórias, todas as hosanas, todas as alegrias, né? Então, seguindo aqui. Ó sim, disse Judas, compreendo a situação. Vem Caifás. De fato, prosseguiu o chefe do templo, necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política, e em boa hora os galileus nos oferecem tal oportunidade. Aliás, tenho muito prazer em tratar com a sua pessoa, homem que providencial na realização, que não perde tempo com palavras ociosas. Tentei abordar indiretamente outros homens daqueles que acompanham o Nazareno, porém todos eles, ao que me pareceu, são esquivos e indecisos. Creia, no entanto, e elevou muito o diapasão de voz, impressionando o interlocutor pela segurança verbal. Creia, porém, que o seu gesto, anuindo aos nossos propósitos, apressará a vitória do Messias, conferindo elevados títulos aos seus companheiros. Terão eles destacada posição de domínio e sentar-se-ão na assembleia mais alta do povo escolhido. É tempo de libertação e é certo. Jesus é o rei que Jeová nos envia. Olha só, o que o Sinédrio pensava e como foi o plano de Jesus de Judas com o Sinédrio, né? Não consigo ser assim, não. Traduzindo, eles iam chamar o Cristo para fazer um bate-papo. E, na verdade, o grande plano era mandar ele para a cruz. E o Judas achou que ia trazer o Cristo pro Sinédrio para desbancar todos os fariseus com a verdade viva, que é o seu evangelho. Tadinho, foi ingênuo demais. Não sabia que eles já transpiravam o ódio pelo Messias. Imagina para eles, doutores da lei, acreditar que o Messias chegou para os pobres e não para eles, detentores de tanto poder e de tanto conhecimento, né? Um conhecimento extremamente raso, né? Puro ritualístico, né? E muito julgador e muito crítico, né? Então, assim,
o que o Cristo sofreu na mão do Sinédrio, do seu próprio povo, de nós, não foi arquitetado com a maldade que culpam e julgam Judas. Judas foi ingênuo. Na verdade, Judas acreditava que o Cristo ia convencer o Sinédrio a vir para o lado dele, e assim eles vencerem os romanos, expurgando eles da Judéia. Então assim, mas, Diego, verdade, a gente tem só que dar um pause aqui, ó. Estou olhando o relógio, são 8h30. Vamos dar uma olhadinha nas nossas perguntas antes de seguir, querido? Elizabeth Alves, os discípulos não defenderam Judas. Qual a razão eles tiveram por omissão pelo seu amigo que, entrando em desespero, indo ao suicídio? Cara, eu vejo assim, naquele momento ali, estava todo mundo querendo salvar sua pele. Porque pegaram o chefe da tribo, né, de Judá, pegaram o nosso Cristo, né? Então cada um negou 3 vezes, outros saíram fora, se esconderam, e só ficou ao pé da cruz mesmo, Maria de Magdala e João. Olha a Rosângela, Diego Henrique, Judas achava que o Cristo ia afirmar que ele era o Messias. É exatamente o que eu falei agora há pouco, né, Rô? Ele achava que Jesus ia botar o Sinédrio debaixo do sovaco com facilidade. Pedro negou 3 vezes e não negou mais. Judas traiu 1 vez e nunca mais. Isso sem conhecer Jesus. E nós, quantas vezes negamos e traímos Jesus, e ainda mais conhecendo a ele e a sua legítima mensagem? Nilo Caetano, de Cidade Satélite, Natal. É uma pergunta retórica essa aí, né? É uma pergunta afirmação, na verdade, né? Uma conclusão. Né? O amigo Nilo aí é a nossa conclusão, né? De tudo que nós estamos discutindo aqui, estamos refletindo aqui, e isso está ali, a gente vai ver aqui na própria, em outro livro aqui, de Humberto de Campos também, Crônicas de Além Túmulo, na entrevista fantástica, acho que esse aqui é o ponto alto da literatura de Humberto de Campos com relação a Judas, a entrevista que ele tem diretamente com Judas. Tá, mas segura aí. Segura o ponto alto aí que a gente já responde o Nilo com ele. Você tem notícia de como está hoje o espírito de Judas? Ezequiel Martins, lá de Quintas, Natal, Rio Grande do Norte. Meu irmão, ele está nos reinos superiores, um dos braços direitos do Cristo, na obra magnânima de Nosso Senhor. Ele foi apostólico. Exatamente. Cuidando da gente. Hoje, quem malha ele, tem até uma pessoa que pergunta aqui, mas eu já vou dizer agora. No livro Coração e Vida de Chico e Maria Dolores tem uma história de Judas. Já foi lida aqui. Diego já leu no começo, foi a prece. Isso. Tem outro poema, é esse aí que a gente vai ler depois aqui, Henrique. Uma parte dele, que ele é um pouquinho grande. Mas é justamente esse aí que a gente vai também discutir. As perguntas aqui parecem que estão sempre em consonância, né? Porque a gente veio trazer, né? Sim. Nosso amigo Tavares diz que tem mais 2 perguntas pelo Face e pelo YouTube. Manda pra gente, Tavares. E aqui pelo Instagram da ONG Salve Assim, junto com o Espiritismo é Luz, a nossa ouvinte participativa, a nossa telespectadora, web espectadora Fabiana Losso, ela comenta assim: o espírito de Judas até hoje sente o sentimento de vingança daqueles que o malham. Ele subiu, né, Fabi? Ele já não sofre com isso, né? Ele deve, quando chega esse sentimento até ele faz uma prece, pede para Deus iluminar a mente dessas pessoas, porque isso já ficou lá para trás, né? O pessoal está entrando aí, muito boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos.
aqui direto. Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui pelo Instagram, não, Diego. Diego, mete bronca daí, meu irmão em Cristo. Nós vamos ver, Henrique, nessa entrevista, no livro Crônica de Além Túmulo, essa entrevista de Humberto de Campos com Judas, nós vamos ver que ele tem uma postura reflexiva, principalmente ali, naqueles dias ali que envolvem a Páscoa, né? Todos os acontecimentos ali, desde da Semana Santa, né? Desde o Domingo de Ramos até a Páscoa, né? Ele relata ele para Humberto de Campos, em espírito aí, né? E visitar aquelas regiões, todos aqueles cenáculos ali, né? Em tudo que aconteceu. Não por, obviamente, já na estatura espiritual que ele detém, ficar se lamentando, remoendo as feridas naqueles claustros de melancolia. Obviamente que não. Mas, para refletir, né? A gente vai ver que como Humberto de Campos descreve o que essa atitude que alguns espíritos da elevação dele têm, né? Com a questão das lembranças de outras encarnações, né? Os grandes equívocos da trajetória espiritual, né? Mas jamais entrando, né, naqueles complexos, naqueles abismos de culpa, né, de remorso, de consternação, de forma alguma, né? Nós não podemos já imaginar isso de um espírito já do nível, da estatura espiritual apostolar que Judas tem, né? E há muito tem, né? Nós vamos ver aqui, e vamos já abrir aqui, dar o spoiler, que pela literatura espírita, juntando uma com outra, nós temos algumas afirmações, já está público, né? De Divaldo Franco, por exemplo, aí a gente pode ver no YouTube, de que a última encarnação de Judas foi como Joana d'Arc, né? No século XV, né? Uma vida muito parecida com a do Cristo, Henrique, muito parecida com a do Cristo, né? Uma grande libertadora, né? Incompreendida e entregue, né? Traída ali pelos companheiros mais próximos, né? Que a abandonaram e entregue ao martírio, né? Foi queimada na fogueira, né? Então, essa seria a última encarnação de Judas Iscariotes, né? E aí, Henrique, a gente pode ter uma ideia, né, de que, ao contrário, só pelo que a gente já leu aqui, comentou, né, ao contrário do que se convencionou aí ao longo de tantos séculos, a personalidade de Judas, a forma como ele viu o mestre, o evangelho, era bem diferente do que se pensa, né? Ele era ali o único judeu entre os 12, né? Os outros eram galileus, né? Então, a gente pode arrematar aí, né? Com essa leitura do livro Crônica de Além Túmulo, grande aqui, a gente separou um pequeno trecho aqui dessa entrevista, né? Olha que fantástico que a doutrina espírita nos traz, né? Uma entrevista com Judas Iscariotes, né? Então, nós vamos ler um trecho, mas vale a pena demais ler esse livro todo, esse capítulo inteiro, esse livro todo, né? Capítulo 5 desse livro, Judas Iscariotes. Lá na frente a gente vai ver assim, ó, nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, onde João Batista batizou Jesus Cristo, divisei, né, olhei ali um homem sentado sobre uma pedra. Isso em espírito, né? Estamos falando, claro, no encontro em espírito. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos, né? Um mentor ali de Humberto de Campos. Este é Judas. Judas? Pergunta Humberto de Campos, né? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário ao futuro. Eis porque Judas visitava aquela região. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos
de antanho, né? De anteriormente. Aquela figura de homem magnetizava-me. Olha como Humberto de Campos descreve Judas. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. Olha só. A diferença de estatura espiritual que ele já observava entre ele e Judas. Né? O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração, o coração de Judas, ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. Aí vem o começo da entrevista. O senhor é, de fato, o ex-filho de Cariotes, ou de Iscariotes? Né? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias nas Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto... Olha essa pergunta de Humberto de Campos. Cabal aqui, né? É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Resposta de Judas. Em parte. Em parte. Porque se a Bíblia fosse tratar tudo, Henrique, não dava para a gente ler. Né? Tem muitos meandros, muitos detalhes ali que não tem como os evangelistas abordarem tudo. O próprio João, o evangelista, nos deixou isso claro no começo do seu evangelho. Se eu fosse falar tudo que o Cristo fez, tudo que ele é, nem toda a terra caberia os livros que eu teria que escrever sobre ele. Eu vou dar um relato humilde de um servo que o acompanhou e presenciou tantas maravilhas. Né? Então, Judas responde que é em parte, né, é verdade o que o Novo Testamento, né, relata ali a respeito dele. Né? Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, Herodes, né, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda seu cargo a salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Ou seja, o Estado romano tinha essa ligação com os anciãos, com o Sinédrio, tinha interesses em satisfazer o Sinédrio para continuar ali com a dominação política, né, dele. O Império Romano era assim, dava uma liberdade religiosa para as terras conquistadas e fazia aliança com os líderes de todas as regiões conquistadas para poder ter essa flexibilidade, essa manutenção do poder. Né? Então, sempre a mesma história, diz Judas, né? Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Do outro lado, Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelos ideais socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar Jesus, e Jesus não obteria nenhuma vitória sem a política, né? Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria para um plano secundário, e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Pergunta Humberto de Campos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Resposta final aqui
Judas. Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. É o início, né, da reparação. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em longa fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor a Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Lá no final, ele fala assim, né? Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com meus prantos, com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Concluindo, é verdade, concluí Humberto de Campos, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Olha só. Fantástico, é um capítulo fantástico, né, em que a gente vê Judas falando, dando ali a versão dele, verdadeira, como espírito que já atingiu os patamares, né, de apostolado mesmo do Cristo, né, sobre tudo que envolveu, né, as tricas, né, de Roma, do Sinédrio, o dinheiro que ele recebeu, que poderia, Henrique, nem ter sido recebido. O dinheiro, as 30 moedas, seriam uma forma, né, uma cortina de fumaça, digamos assim, para colocar Judas como o traidor. Mas o acordo era prender Jesus para, de certa forma, protegê-lo da revolução que Judas ia preparar, essa revolução política e sim armada. Ele ficaria preso, protegido, e logo após essa revolução se instalar, porque Judas acreditava nessa revolução pela própria forma como o povo judeu recebeu a Jesus em Jerusalém, no Domingo de Ramos, né? Ele via que o público realmente acreditava nele como Messias, o recebia com festas, havia ali um furor, havia uma sanha popular, e ele acreditava que ele poderia se aproveitar disso para instalar a revolução e, enfim, expulsar o Império Romano, né? E coroar, depois de uma soltura, o Sinédrio ia organizar a soltura do Cristo, coroar ele definitivamente como o rei, né? O Messias, o libertador de Israel. E o Sinédrio concordou com isso, né? Concordou com isso e esse era o plano a se implementar, né? Só que, muito cedo, Judas percebeu que o Sinédrio o traiu, né? Não cumpriu com a sua parte do plano, e quando ele veio cobrar deles, né, jogou as moedas, inclusive, né, chegou à frente do Sinédrio do templo e jogou as moedas, né, fora, com uma clara demonstração de que eles não haviam cumprido o que havia sido prometido. E aí os doutores da lei, os fariseus e os saduceus principalmente ali, soltam aquela famosa frase: que temos nós com isso? Isso é contigo, né? Já não temos nada a ver com isso, né? E aí, ralado de remorso, como ele relata para Humberto de Campos, ele entende que o suicídio é a única porta de saída, né, para toda essa trica, esse acontecimento trágico aí, né, que redundou na crucificação, né? Então, Judas, na verdade, né, Henrique, ele não acreditava que fosse possível levar a cabo uma revolução sem armas, sem poder político, né? O mundo até ali não conhecia outro modo de conquista de poder, né? De implementação de reino, de subversão do status quo. O mundo não conhecia isso, né? Na verdade, por muito tempo, a humanidade prosseguiu sem acreditar no poder
revolucionário e transformador do amor, né? A gente só veio ver algo parecido com isso, Henrique. Veja só, nos séculos depois, quase 19 séculos depois de Cristo, né? Quase 20 séculos, quando Mahatma Gandhi, né? Que o Chico Xavier já nos revelou ser um dos ministros do Cristo, ele instituiu na Índia a Satyagraha, a revolução pacífica, com a qual ele libertou a Índia, né, do jugo inglês. Então é uma revolução sem nenhuma agressão, sem nenhum uso de armas, né? A revolução que ela resiste aos ataques do agressor ignorante, né, mostrando a esse agressor a outra face, aquela que o Cristo pedia de nós. Não a face que o mundo esperava, a da retaliação, mas convencendo esse agressor da sua estupidez, mostrando-lhe o tanto que ele era ignorante e estúpido por estar agindo daquela forma, né? Constrangendo, então, esse opressor pela evidenciação, a mostra da sua ignorância, né? Então, a gente só vai ver uma revolução pacífica tanto tempo depois, né? Com Mahatma Gandhi, né? Então, Chico nos revelou isso, né? Que ele seria não à toa, né? Ele é um dos ministros, né? Ele também falou ali, né? De Buda, ele falou de Zoroastro, ele falou de Sócrates, né? Todos esses luminares da história da humanidade, né? No fim das contas, Henrique, eles eram grandes cristãos. Veja que nenhum deles eram cristãos de rótulo. Nem Buda, nem Mahatma Gandhi, nem Zoroastro, nem Sócrates, né? Mas, porque ser cristão, né, Diego, é ser amor, né? Exatamente. É onde a gente sempre esbarra, né? A capacidade de amar além, de amar muito, né? De amar verdadeiramente, sem julgar, sem condenar. É o perrengue que a gente passa com o nosso trabalho de cuidados de pessoas com dependência química, né? 99% da sociedade, 99%, ainda não atingiu essa maneira de amar cristã, essa que era de Buda, que era de tantos apóstolos do verdadeiro amor, e desse nosso grande mestre que é Jesus, que é o amor puro, na sua forma mais pura, né? O amor incondicional. Eu escutando o Diego falando aqui, ao mesmo tempo eu estou fazendo um curso, né, Diego, sobre como cuidar de mulheres com dependência química, né? Tava vendo o gabarito da prova aqui, se eu tirei nota boa. E eu estava conseguindo fazer as duas coisas, né? E uma terceira que me faz refletir assim, poxa, quanto que a gente se doa pelo próximo é o tanto que a gente faz por nós mesmos, né? Porque daqui a gente não leva nada, a gente só leva o amor que a gente pregar, a paz que a gente conseguir trazer para o próximo e o cuidado, né, e o amparo. Eu já estou na agenda de amanhã da Salve-se aqui, cabeça a milhão, né? Amanhã é dia de banho de amor, de cuidado da população de rua. E, cara, e o que eu estou pegando de ensino aqui hoje já são 15 para as 9, daqui a pouquinho a gente para, né, Diego? E a gente retoma Judas 2 semana que vem. É o jeito, né? A gente sempre faz o capítulo 2 da mesma temática. E a minha reflexão que eu estou fazendo, e o pessoal que está aí chegando agora aí, boa noite aqui pelo Insta e pelo Web Rádio. Galera, em qual momento você agiu como Judas? Que você criticou a maneira como Deus, como Jesus faz as coisas e quis dar uma impulsionadinha? Ou simplesmente você achou que deveria ser da sua maneira? Ou ainda mais, em qual momento da sua vida você culpa Judas pelo que aconteceu com Cristo? A gente precisa aumentar o nosso poder de ótica e entendimento. O que Judas fez era o que o Cristo queria que fizesse, para cumprir os planos de meu Pai. Era exatamente na medida... A pessoa fala assim, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Tudo que aconteceu com Cristo já vinha numa programação, já era para ser daquele jeito. Para quê? Para que nós possamos adquirir um ensinamento, uma sabedoria, eu não vou usar o nome monstruosa, mas eu vou dizer imensa, para que a gente
possa ser melhor em humanidade, melhor em amor, melhor em paz, melhor em fraternidade. E assim a gente passar a enxergar a vida de maneira pluralista e não individualista. E o mundo que a gente vive hoje está muito diferente do mundo lá da época do Cristo, da época que Judas arquitetou o plano mirabolante de levar o Cristo para o Sinédrio, e não sabia que o Sinédrio já estava querendo era botar o homem na cruz. Não tá, né, pessoal? Não tá. Mas quer que fique? Comecemos agora a fazer a nossa parte. Né, Diego? Então, Judas, faz um resumo. Ele, depois que ele passou por toda a luta no mundo espiritual para se libertar daquele peso de consciência, ele renasceu na França quando, Diego? Segundo o que ele relata para Humberto de Campos, né, que ele tem várias, ele mergulha ali em séculos, né, de várias expiações ali, né, encarnações de expiações bem acertas, né. Ele fala das dificuldades do cristianismo primitivo, né. Provavelmente ali então a gente entende que ele teria sido martirizado, sacrificado várias vezes, né, como um cristão ali no cristianismo primitivo, né, que sabemos, né, eram jogados às feras, eram queimados, né, em praça pública, enfim, todas as espécies de torturas e flagelos, né. E a última, o fechamento do ciclo das encarnações, a gente pode deixar até para olhar com detalhes isso no livro Joana d'Arc Médium, de Leon Denis, né. A gente pode, mas a gente já pode adiantar que, como a gente viu aí na entrevista a Humberto de Campos, ele relata que no século XV, na França, ele teria encerrado o ciclo das encarnações dele, né? Ele não fala diretamente de que personalidade é essa, mas fica claro para a gente depois com outros, né? Principalmente com o livro Joana d'Arc Médium, de Leon Denis. Então fica um pouco mais claro para a gente que seria, né, realmente a personalidade. Ele foi Joana d'Arc. Joana d'Arc tinha uma mediunidade muito poderosa. Muito poderosa. Exatamente. Diego, a gente está aqui. A gente está 9 minutos para encerrar nossa live. Acho que a gente pode fazer as considerações finais de hoje. Convidar o pessoal para a semana que vem, mesmo horário, 19h30, pelo Insta ou pelos canais da Web Rádio Estação da Luz, nosso programa Vida e Abundância, Judas 2. Tem um pessoal mandando mensagem aqui pelo Instagram que eu gostaria de não deixar de citá-las. Aqui, a Nalva Macedo. Se for ver por este ponto de vista, tudo que Judas fez já estava escrito. Gratidão, Nalva querida. E a gente pode falar assim, gratidão, Fabi. Galera, a gente pode falar assim da seguinte maneira, olha só. Os relatos dentro da literatura kardecista é que o Cristo passou 10 mil anos se preparando para vir à Terra. É isso, Diego? 10 mil? Seriam 10 séculos, ou 1000 anos, né, pelo menos. Né? 1000 anos. Eu não tenho uma certeza desse tempo, né, Henrique? Mas isso, pode 1000 anos. Ele se preparou muito para vir nos instruir. E realmente, se você parar para meditar, eu já fiz essa meditação, sabe, Diego? Eu já parei assim para meditar e pensar assim, quais seriam as outras maneiras do Cristo agir que tocaria tantos corações e ecoaria pelos séculos a sua mensagem de amor e paz? Não tem. A maneira atroz que ele foi sacrificado na cruz, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, pelo nosso controle. Né? Quando eu falo nosso, é porque a gente foi lá do Sinédrio também. Nós somos humanos, nós somos falhos, e nós viemos realmente para corrigir as nossas falhas. Né? E todo o amor que o Cristo espalhou com muita força para todos nós, ele não foi em vão.
Hoje a gente sabe o tanto que modificou as nossas histórias. Talvez você caiu nessa live aí por engano, entre aspas, ou simplesmente você ainda não encontrou esse amor que a gente está falando, ou tem alguém na sua casa que ainda não conhece esse Cristo maravilhoso, que não conhece esses ensinamentos tão verdadeiros, tão profícuos, tão preenchedores de espírito, e que ainda também não participa, ainda não pegou aquilo para, nossa, agora eu transbordo Jesus em mim, eu preciso levar esse Jesus. Ide e pregai. Ainda você não sabe, mas pregar é como o pastor faz, como o padre faz. Não. O gesto de amor, de caridade, de boa intenção que fazemos ao próximo reverbera como simplesmente a vontade do Cristo. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive doente, estive em cárcere, me visitastes. Mas, mestre, quando foi que fizemos isso a ti? Todas as vezes que fazes a um destes pequeninos, é a mim que o fazes. Então, o pregai, o ide o pregai, não é levar a sabedoria de tudo que o Cristo verbalizou por meio de ensinamentos e parábolas apenas não, né, Diego? É, acima de tudo, fazer o bem sem olhar a quem, sem julgar, sem criticar. E hoje a gente já pode fazer uma mudança em nós, a gente parar de culpar Judas. E se a gente culpou ele nessa vida ou em outra, ou tem essa sensação, perdão, Judas, obrigado, você fez o seu melhor, o que você podia fazer. Outro dia me falaram algo muito grosseiro e eu pensei assim, é o que tem na pessoa para ela dar. Eu não posso nem falar isso para ela, porque seria agressivo da minha pessoa também. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem para dar, e naquele momento, e todos nós somos falíveis e somos imperfeitos. Então, julgar menos, criticar menos, amparar mais, acolher mais. Eu me lembro que uma vez eu estava vivendo um momento muito triste na minha vida, que eu estava querendo me matar mesmo. E eu já estava com o plano mirabolante. E eu fui acolhido por um olhar. Eu preocupado com a reação daquela pessoa, pela situação de desespero que eu estava, e a pessoa me olhou no olho, viu que eu estava preocupado com o que ela ia pensar, ela bateu com os ombros assim e falou, é só um momento. Isto também passará. Preparei uma comida quentinha para ti e separei uma cama para você ali improvisada, porque você me pegou de surpresa, mas que bom que você está aqui. Minha tia Madalena, olha o nome dela, Diego. Não é à toa, né? Eu queria que ela estivesse ouvindo essa live. E ali, naquele momento que eu estava em desespero, completamente perdido, nem drogado eu estava. Eu estava fragilizado na alma, no espírito, assim, na coisa mais profunda. E eu tenho certeza que foi Cristo, foi Maria que usou ela. E, cara, eu dormi bem, de barriguinha cheia, tranquilo, fiz uma prece. Eu tinha 18 anos, eu estou com 47, olha o tanto de tempo que tem. Como é que esquece? E ela direto manda mensagem para mim, parabenizando o trabalho que nós fazemos, né? E eu falo para ela, eu te amo muito, tia. Tem 30 anos que eu não a vejo. Ela é ex-mulher do meu tio. Se ela vê, tia, eu te amo muito. Diego, suas considerações finais aí, que já está na hora da prece de encerramento. Tem programa depois da gente, Tavares? Sim, senhor, nós temos programa. Beleza. O que o Tavares disse, Diego?
Finalizemos aí em programa, a gente vai... Ficou bastante coisa, né, aí pra gente... Nós vamos fazer a parte 2 com calma, tratar vários outros livros, principalmente o poema, né, que a gente ficou aqui, Maria Dolores, de ler, Coração e Vida, né, do livro Coração e Vida, o poema Amor e Perdão, enfim, várias outras questões a tratar, mas aí a gente pode fazer no próximo, e agradecer demais todo mundo que esteve conosco aí, e pedir a presença também no próximo, que Deus ajude, Deus permita que nós estejamos aqui, juntos novamente. Amém, meu irmão. Deus, nosso Pai, Maria, nossa Mãe, Jesus, nosso modelo e guia da humanidade, o Espírito Redentor de Judas, nosso irmão, todos da espiritualidade maior que conosco comungam dessa experiência na Terra, independente de credo, de religião. Solicitamos a presença espiritual dos mensageiros de luz que conosco comungam nessa experiência. Gratidão, mestre amigo, por tudo que é Salve a Si, por tudo que é Vida e Abundância, Web Rádio Estação da Luz, por todos os envolvidos direto e indiretamente. E aquele pedido muito especial, mestre querido, que as nossas energias aqui possam fortalecer o acolhimento, o amparo, o amor e a proteção de tantas pessoas que sofrem os desesperos das vicissitudes, o desespero do desejo de suicídio, o desespero das obsessões, o desespero de não saber como lidar com suas dores mais profundas. Que o teu amor, Cristo querido, cubra toda a crosta da terra cada vez mais, trazendo paz, resoluções, serenidade e amor a todos os povos. Sede conosco, mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Até semana que vem. Gratidão, gratidão a todos. A Nalva, gesto de amor e o que a Salve a Si é o que a Salve a Si faz. Dá acolhimento às pessoas que precisam ser acolhidas. É só o que o Cristo nos pede, querida. Que sejamos como eles, bons aprendizes na vivência de levar o amor ao próximo. Um abraço fraterno a todos. Até semana que vem. Quem não viu o programa do começo, fica salvo aqui no IGTV da ONG Salve a Si, no Instagram e também no YouTube da Web Rádio Estação da Luz. Pode ver quando quiser e também encaminhar para quem possa fazer bem. Um abraço fraterno, até a próxima, pessoal. Ô Henrique, e lá das 4 horas da manhã... Oi, Tavares, espera aí, deixa eu fazer um negocinho aqui, meu irmão, para eu te escutar melhor. Pode falar. 4 horas da manhã, 4h30. 4h30 da manhã você reprisa o programa, meu irmão? Tavares não dorme, né, gente? Tavares não dorme. Isso aí a gente grava e bota, tá entendendo? Mas, Henrique, valeu. Henrique, não, Diego Henrique, valeu pelo tema. Muito parabéns mesmo pelo tema que você abordou. Beleza, Vale. um grande abraço. Estou dizendo aqui ao vivo e a Deus. cores. Vale o segundo e o terceira parte. Com certeza. Ótimo. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Sucesso, hein?